A Copa do Mundo está aí, mas as discussões sobre ela não param, principalmente quando se fala em gasto de dinheiro público e como o Brasil está se organizando politicamente para receber esse evento. Querendo ou não, os jogos já estão começando. E sobre a construção dos estádios, a reforma dos aeroportos e das vias de transporte, as mudanças estruturais nas cidades-sedes, as opiniões do brasileiro estão divididas. Tudo bem receber a competição, mas o contexto atual do país gera dúvidas sobre a realização da Copa. Eu sou favorável a ela porque eu era extremamente apaixonado pelo futebol, mas como hoje não posso mais praticar, eu quero poder assistir. Tá, eu não sou a favor da Copa, porque eu acho que o dinheiro que foi investido para a construção dos estádios podia ser investido em saúde e em educação. Eu sou a favor, eu acho um evento interessante para o Brasil, porque o nosso país tem a cultura do futebol. Eu acho muito importante, só a única coisa que eu acho que influencia, que talvez as pessoas critiquem hoje em dia, é a organização e a falta de distribuição o tipo de investimento que está se fazendo para a Copa não se investe em outros locais. No começo eu não era favorável. No começo, quando o Brasil se elegeu para sediar a Copa do Mundo, por vários motivos. Eu acho que o Brasil não está preparado para um evento desse. O povo, a estrutura, como dá para ver agora, a Copa do Mundo vai começar, o Brasil não tem a estrutura adequada, estádios estão pela metade. Quando começar a semana que vem a Copa, acho que vai ter uma recepção boa, o povo. Acho que vão fazer uma boa Copa, assim, acho que vai ser uma boa apresentação. Então, eu sou meio desligado do futebol, assim, não é um esporte que eu gosto, não acompanho também. Mas a Copa, sendo no Brasil, eu acho legal porque, tem um monte de gente que tem oportunidade de emprego e também pode assistir a Copa aqui, né? Não precisa se deslocar para ir num outro país ou coisa assim. Tipo, pelo futebol é bom ter um evento desse, né? Mas, tipo, por certo, tem outras prioridades, tipo saúde, educação. Eu acredito que tem aspectos positivos e negativos. Pela mídia e pelo que eu ouço, na minha opinião, eu seria contra a Copa. Eu acho que nesse momento, na situação atual do país, com todos os problemas, eu não sei se uma Copa auxilia, né? Eu acho que o investimento todo que está sendo feito e tal, talvez poderia ter sido em outros aspectos, na saúde, na educação. Bom, eu sou totalmente favorável por o Brasil ser o país do futebol. E todo mundo já pensava em um dia assistir a Copa de perto, assistir os jogos da Copa de perto. E tá aí no Brasil. O time de futebol montado pela CBF já foi motivo de muitas alegrias. Mas por que ela representa a nação e se constrói em heróis dentro de campo? A pluralidade de etnias é a definição do nosso país. E na teoria do professor doutor Arley Damo, o futebol e a seleção possuem características no sentido de identificação. De alguma maneira, a seleção brasileira de futebol, quando você olha para aquele time, com todas as cores e com origens tão distintas, ele dá uma ideia de que o Brasil está muito bem representado, de que a nação brasileira é uma nação multirracial, multiétnica e que oferece oportunidade para todos. Nós sabemos que não é assim na prática, mas esse símbolo ele acaba sendo como uma espécie de um símbolo não só imaginário, né, imaginado, mas um símbolo imaginário, né, daquilo que nós gostaríamos que fosse. Obras superfaturadas e corrupção são os principais alvos de manifestações. Em junho do ano passado, o povo reivindicou o acesso a serviços públicos como educação e saúde. Houve uma mistura de sentimentos que ocasionaram na maior manifestação de rua vista nos últimos anos, que uniu mais gente do que a Copa das Confederações, que aconteceu no mesmo período. Hoje as manifestações continuam por todo o país e preocupam. Talvez esse seja o principal legado da Copa, que é uma discussão ampla e aberta, que talvez jamais tenha ocorrido antes na história do Brasil, sobre a questão dos gastos públicos. Quem deve definir, quais são as prioridades, a quem elas favorecem, né? Aquele slogan que esteve presente nas manifestações do ano passado, Copa para quem? É um slogan muito potente e ele contribuiu para
colocar essa discussão em cena. Junto com as manifestações veio o sentimento de despreparo do governo e vergonha pelo Brasil receber a Copa do Mundo. A área de infraestrutura ganha destaque nas críticas, sendo, em tese, a principal deficiência para abrigar pessoas no mundo todo. Eu ficaria muito mais orgulhosa, sim, se fosse por um outro aspecto. Não, eu acredito que os outros países têm muito essa visão de futebol no Brasil, de esporte e tal. Apesar de ter várias gafes assim, que estão saindo na internet de piadinhas de hotéis que estão colocando traduções erradas e coisas assim, apesar desses pontos de vista negativos, eu acho que tem muitos pontos de vista positivos, porque daí o Brasil vai ser mostrado para o mundo de outra forma. Tipo, talvez a gente consiga atrair turistas que talvez não viriam ao Brasil se não tivesse uma Copa. Acreditar que o nosso país é incapaz de organizar mega eventos pode estar ligado ao complexo de vira-latas, descrito por Nelson Rodrigues. Ele faz um paralelo com a derrota do Brasil na Copa de 1950, onde o torcedor passou a se sentir inferior ao futebol de outras nações, e isso se refletiu nos costumes do povo. Temos o hábito de pegar países europeus como modelos de mundo, a América soberana, e esquecemos que também somos América. Nós próprios nos excluímos e nos inferiorizamos. Ele cunhou essa expressão para se referir a essa falta de autoestima do brasileiro e essa sensação de inferioridade em relação ao estrangeiro. E ele achava que isso se expressava muito no futebol. Quer dizer, era uma impressão dele do país como um todo, mas que se expressava muito no futebol. O Nelson, ele inverteu, digamos assim, isso daí no campo futebolístico, mas dando a isso uma dimensão geral, uma dimensão maior. Quer dizer, o brasileiro sofre do complexo de vira-lata, não é apenas no futebol. O futebol será apenas a nossa demonstração, será a nossa épica. Ainda não há clara percepção de que somos brasileiros, e que esse país está destinado a um futuro inevitavelmente excelente, porque é único no seu gênero, único, realmente único, em termos de recursos, de muito espaço para pouca gente. O debate sobre a Copa do Mundo pode estar longe de acabar, principalmente por vivermos um período pré-eleitoral, onde figuras caricatas e paródias com políticos têm mais do que simples comédia, muita crítica. Fizemos estádios multiuso. São estádios que tem hospitais, tem escola. Você entra dentro do estádio, você torce pro Brasil, faz ressonância magnética, aprende tabuada. São estádios maravilhosos. A Copa se tornou instrumento na disputa eleitoral. Bom, o debate político, nesse período pré-eleitoral e mesmo durante as eleições, ele não envolve apenas atores políticos, né? Aqueles atores políticos consagrados, os políticos profissionais. Ele envolve um segmento muito mais amplo da sociedade, envolve movimentos sociais, coletivos, intelectuais, envolve associações de sindicatos, empresários, envolve os mídias. E obviamente que nas manifestações do ano passado, né, elas cresceram, né, elas tomaram uma outra dimensão, uma outra envergadura no momento em que a grande mídia entrou nesse debate e tentou pautar as manifestações, dirigindo elas para alguns segmentos de governo, notoriamente na direção do governo federal, que é um país democrático, não estou dizendo que não seja legítimo que isso seja feito, mas sim, houve uma tentativa, sobretudo da Rede Globo, de direcionar esse debate, como se as pessoas estivessem na rua protestando contra o governo federal, né? Quando as pautas, na verdade, eram muito mais diversificadas. O curso de Educação Física organizou um evento para debater o tema. Para o professor do curso, Ricardo Rezer, sediar o evento mudou o olhar do brasileiro sobre a Copa do Mundo de muitas maneiras. A última Copa do Brasil foi em 50, né? 1950. Se for pensar as Copas anteriores, elas foram estruturadas em outros estados, em outros países, no caso, né? E as coisas que ficam mais distantes, muitas vezes nos tocam menos também. Então, nesse sentido, as coisas começam a nos tocar mais na medida em que elas se tornam mais próximas de nós, né? E, enfim, agora temos que jogar a Copa. Um caos, nesse momento, só interessaria aqueles que querem o pior
para o Brasil, ou aqueles que querem se beneficiar disso nas eleições. O certo é que algo no Brasil está diferente. A Copa do Mundo daqui mexeu com o brasileiro, que agora percebe o país e o espetáculo do futebol de outra forma, mais crítica e com menos deslumbre. Essa Copa acabou tendo um efeito político e cultural que poderá ser sentido daqui em diante. A gente quer valer o nosso humor.